Vamos lá, pessoal? Vamos dar início ao nosso estudo. Pessoal que está aí na internet, pessoal que está aqui na igreja, está chegando. Vamos dar início aí ao nosso final do nosso estudo sobre Apocalipse. Vamos orar? Pai, nós queremos orar e queremos consagrar e queremos bendizer o Teu santo nome. Queremos pedir, ó Deus, que a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder se manifeste sobre a nossa vida, que o Senhor, ó Deus, nos ensine, que o Teu Espírito Santo nos ensine, que o Senhor fale, ó Deus, conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, para que possamos ter no nosso coração o entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Pode se assentar. Só quero recapitular aqui, antes da gente entrar na aula de hoje, uma coisa muito importante. Eu acho que a maioria das pessoas que já estão assistindo, acompanhando o estudo já entenderam, é que os eventos de Apocalipse, eles não são questionados. Tudo que nós estamos estudando sobre milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, tudo isso tem a ver com como e de que forma que isso vai acontecer. Por exemplo, o que realmente é relevante para nós em termos de Apocalipse? Que é claro, que é necessário. Primeiro, nós temos uma visão clara da segunda volta de Cristo. A primeira já foi, nós já temos nos evangelhos o relato de como foi o nascimento de Jesus, coisas que tinham sido profetizadas em Isaías, Jeremias, Daniel e companhia. Nós vimos a primeira vinda de Cristo se concretizar, se completar, e quando Jesus vai embora, ele faz uma promessa que ele voltaria. Então, nós temos eventos muito claros na Bíblia. A segunda volta de Cristo, isso é claro, a gente pode interpretar biblicamente quando, como, né? A grande tribulação, por exemplo, não se questiona, vai haver a grande tribulação. A volta de Cristo é antes da grande tribulação, no começo da grande tribulação, no fim da grande tribulação. Então, esses eventos são claros. O milênio, por exemplo, vai ter um milênio. O milênio vai ser como os amilenistas falam, que ele não é histórico, ele é algo espiritual que já está acontecendo. Vai haver o milênio, ponto. Vai haver a segunda vinda de Cristo, ponto. Vai haver a grande tribulação. Aí vem a pergunta: só os judeus vão se salvar na grande tribulação? Ou todo mundo que tiver naquela época vai ter acesso? Entende? Aí a gente começa a conjecturar detalhes dessa questão dos eventos, mas para nós o que é mais importante, mais relevante, é nós entendermos esses eventos. Como nós já falamos aí, temos já alguns meses que nós estamos estudando sobre essa questão. O que é fundamental? Jesus vai voltar, vai haver grande tribulação, vai haver o milênio, seja ele literal ou seja ele espiritual. Vai haver, entendeu? Satanás vai ser aprisionado. Satanás vai ser aprisionado literalmente ou Satanás vai ser aprisionado de uma forma espiritual? É importante você entender os eventos. Igual, por exemplo, juízo final. É importante você entender, vai haver um juízo final. Vai haver um julgamento. Todos os seres humanos vão estar diante de Deus num determinado momento do tempo, no tempo, não é na eternidade, tá? O juízo final é o último evento do tempo, porque você tem a eternidade, que é o ambiente de Deus, e você tem o tempo, que é o ambiente do ser humano. Então, o último evento no tempo é o juízo final. Depois do juízo final, nós estaremos no ambiente de Deus, que é a eternidade. Então nós viemos da eternidade, da mente de Deus, entramos no tempo. O tempo tem um propósito. Quando o tempo se encerra, e o tempo se encerra no juízo final, depois do juízo final nós retornamos ao ambiente de Deus, que é a eternidade. Isso significa que nós estaremos eternamente com Deus, com Cristo, para todo sempre. Então, o juízo final é necessário, pastor? É. Por quê, pastor? Porque existe um tempo. E a característica do tempo é que ele tem início, meio e fim. Se não tem juízo final, não tem fim.
O tempo pede fim. Por isso que quando você vai ao cemitério e você vê a lápide de alguém, o que está escrito lá? O nome da pessoa, nascimento e o falecimento. Qualquer coisa que tem tempo tem início e fim. Início, meio e fim. Estudando o tempo na Bíblia, você entende que a vinda de Cristo marca o meio do tempo, o ápice do tempo. Por Gálatas 4,4 fala, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Quer dizer, nós sabemos que a plenitude do tempo foi a vinda de Cristo. E nós sabemos que depois de Cristo, você tem o início do fim. Então, desde o dia que Jesus veio, então, do início lá de Gênesis até a vinda de Jesus, você tem o crescimento do tempo. Quando Jesus vem, você tem o declínio do tempo, quer dizer, a vinda de Cristo, ela marca a plenitude do tempo e ao mesmo tempo marca o início do fim. Então, desde a vinda de Cristo, que nós estamos, vamos usar o exemplo aqui daquela ampulheta do tempo lá que era usado antes dos relógios. Então, desde a vinda de Cristo, que o tempo virou. Antes o tempo estava marcando a vinda de Cristo. Cristo veio. E ele marca a plenitude. Então, depois de Cristo, nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos no fim. Nós estamos muito mais perto hoje do fim do que o povo que estava em Atos. Isso é fato. Hoje, nós estamos muito mais perto do fim do que os nossos bisavós, tataravós. Isso é fato. Quanto tempo nos resta? 70 anos? 50 anos, biblicamente falando, nós temos aí, com muita boa vontade, 68 anos, pela profecia, porque nós temos que ver os sinais da volta de Cristo, assim como teve os sinais da primeira, vai ter os sinais da segunda vinda. Aí vem os dias de Noé, dias de Ló, multiplicação da ciência, terremotos, maremotos, problemas do clima, princípio das dores, todos esses sinais. E lembre-se que eu falei para vocês, um grande sinal foi dado em 1948, quando Israel voltou a ser nação, pois Israel foi dizimado, biblicamente está profetizado que Israel ia ser dizimado e esparramado na terra. Israel sumiu no meio da terra, Deus escondeu Israel no meio das nações. Tanto que tem judeu hoje, brasileiro, judeu americano, tem judeu de tudo quanto é nacionalidade, porque os judeus foram esparramados, e em 48, maio de 48, Israel voltou a nascer pela uma reunião que houve na ONU, da Organização das Nações Unidas, que reestabeleceu a nação de Israel, e Israel passa a existir desde 48. E esse é um sinal muito forte da vinda de Jesus, do retorno de Jesus. Mas a Bíblia diz que a geração que visse isso acontecer não passaria. Uma geração na Bíblia são 100 anos. Então de 48 você soma 100. Então você vai ver que se a profecia tiver literal, já foi quantos anos? 72. Entenderam ou não? E é por isso que as profecias de Apocalipse, a profecia das 70 semanas, então nós temos que estar atento ao que está acontecendo. E uma coisa importante, nós vamos estudar aqui, a questão do juízo final. Por quê? Porque as pessoas, elas vivem uma vida de uma forma como se elas não fossem prestar conta. Eu faço muito ofício fúnebre por causa do ministério pastoral, e eu sempre digo nos velórios, pessoas vivem como se não fossem morrer, e pessoas morrem como se não tivessem vivido. E uma outra coisa que muita gente faz, elas vivem uma vida como se não fossem prestar contas, como se não tivessem um dia que se apresentar diante de Deus e prestar contas. Um dia um rapaz disse para mim assim: pastor, eu não acredito em negócio de vida após a morte, juízo final, não acredito em nada disso. Eu acredito que quando você morre, acaba. Aí eu comecei a rir, né? Ele falou: o senhor está rindo do quê? Eu falei: quisera Deus isso fosse verdade. Seria uma bênção, uma dádiva. Morreu,
Acabou. Mas não é isso que a Bíblia diz. Hebreus 9:27 diz: está ordenado ao homem nascer, viver e morrer. E depois disso vem o juízo. Hebreus 9:27 trata disso. Aí existem algumas religiões, existe uma religião que diz que está ordenado ao homem nascer, viver, morrer, renascer, evoluir, e não haverá juízo. Seria ótimo se não houvesse juízo, mas a Bíblia é muito clara. Salomão, no final da sua vida, no livro de Eclesiastes, ele diz: o resumo de tudo é: teme a Deus, guarde a sua palavra e saiba que um dia você vai prestar conta a Deus de todos os teus atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Um dia todos nós estaremos diante de Deus e nós estaremos num julgamento, e é importante você entender o que Deus vai julgar. Tudo. Deus vai julgar os talentos, habilidades, Deus vai julgar as capacidades, Deus vai julgar as atitudes, maldades, inveja. Deus vai julgar. E nós vamos prestar conta a Deus de tudo. Quer seja bom, quer seja má. E a Bíblia diz que os servos de Deus terão um julgamento para galardão. E aqueles que não quiseram saber nada de Deus terão um julgamento para condenação, para confirmação da sua condenação. Em outras palavras, Deus vai mostrar para a pessoa por que ela está condenada. Deus vai mostrar para a pessoa o porquê que ela está condenada. Entenderam isso? No juízo final, aqueles que não quiseram absolutamente nada com Deus, apesar das muitas horas e horas de trabalho, de investimento de Deus na criação, no sustento, provisão, o homem cai, Deus providencia a salvação, dá o filho dele, tudo que Deus fez, e mesmo assim o ser humano não quer saber de Deus. Deus vai mostrar para ele por que ele está condenado. Vamos ler aqui em Apocalipse, antes de entrar no estudo propriamente. Vamos ler Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, não é o livro, livros. Vi abrir os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Me perguntaram já no seminário: pastor, quanto tempo vai durar esse julgamento? Lembre-se que para Deus um dia é como? Em 1000 anos é como? Se vai demorar um ano, um mês, um século, não importa. É fato que cada um vai prestar conta a Deus dos seus atos. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos que nele haviam, foram julgados um por um, segundo as suas obras, e então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso que quando alguém aceita Jesus, você já deve ter visto essa oração. Quando a pessoa aceita Jesus, ela pede perdão pelos seus pecados, e aí o pregador, a pregadora vai dizer na oração de confissão: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida.
Você já deve ter visto essa experiência de uma pessoa orar. E aí a gente chega a uma conclusão. Na Bíblia se fala de 3 mortes. A morte física, que é quando o teu espírito se separa do teu corpo, espírito e alma. A morte espiritual, que é quando o teu espírito se separa do Espírito de Deus. Tem gente que está vivo biologicamente? Está, mas está morto espiritualmente porque não tem comunhão com o Espírito de Deus. E existe a morte eterna, que a Bíblia fala de segunda morte. Se uma pessoa morrer fisicamente, estando separada de Deus, ela vai permanecer para sempre separada de Deus, e é isso que a Bíblia chama de morte eterna. Não é, morreu eternamente, ficou inconsciente, porque outra confusão que se faz sobre essa questão de morte eterna tem a ver com a doutrina do sono da morte, que algumas religiões tratam. Quando uma pessoa morre, ela fica dormindo, está dormindo. Por que tem essa confusão? Porque a palavra morte e descanso, né, elas têm a palavra dormir e descansar é a mesma palavra no original. Por isso que tem essa confusão. Não, a pessoa quando ela morre, ela dorme. Não é que ela dorme, ela descansa, porque a palavra descansar e dormir no original é a mesma palavra. Então as pessoas têm uma ideia de que a pessoa morre, ela fica dormindo até o dia do juízo. Mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E há várias passagens na Bíblia onde Deus está fazendo menção de pessoas que já haviam partido e que permaneciam. E há orações de pessoas lá no trono de Deus dizendo: Deus, até quando não julgarás o nosso sangue? Há várias passagens. Mas uma coisa importante para nós, que nós vamos estudar nessa semana e na outra, é essa questão de que haverá um juízo final. Haverá uma prestação de contas. Haverá um momento em que cada pessoa vai estar diante de Deus, e vai haver o livro da vida e vai haver o livro de obras. Tudo que você faz para Deus é anotado. Se de forma literal ou se de forma espiritual, isso eu não sei te falar. Mas a ideia é de que tudo que você faz é relatado, marcado, anotado, as tuas obras, tudo que você fez, de bom e de mal. E um dia Deus vai prestar conta de tudo isso. E nós precisamos ter isso de uma forma muito clara. Porque, presta atenção, se não existe juízo final, se não existe vida após a morte, se não existe vida eterna, morte eterna, eu tenho um conselho para te dar: coma, beba, viva a sua vida regaladamente, porque certamente morreremos. Certo? Se não existe juízo final, se não existe vida eterna, se não existe morte eterna, se não existe prestação de contas, se não há nada disso, vá viver sua vida, dê tudo que os teus olhos desejarem, coma tudo que a sua boca quiser, faça tudo que tiver dentro do teu coração, porque esta vai ser a sua porção na vida. Mas se vida eterna existe, morte eterna existe, se juízo final existe, então, meu irmão, lembre-se o que a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você entender que a vida que você tem agora não se compara ao gozo da eternidade, então você vai olhar para as coisas deste mundo, que são prazerosas, gostosas. Lembre-se, o pecado é delicioso. Só uma pessoa ignorante e estúpida vai dizer que o pecado é ruim. O pecado é ruim para o nosso espírito e para a nossa alma, mas para a nossa natureza pecaminosa, o pecado ele é a resposta, ele é delicioso. E o que faz você dizer não para as delícias deste mundo é você entender que as delícias deste mundo não se comparam
as delícias da eternidade. Então eu posso negar a mim mesmo, eu posso abrir mão dos meus prazeres, eu posso abrir mão dos meus deleites, eu posso negar a minha própria vontade, a minha própria natureza, sabendo que em Deus eu tenho um galardão e uma recompensa. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Por isso que eu quero introduzir essa aula dizendo para você o seguinte: qual é o aspecto mais importante de nós estudarmos o juízo final? É você entender que haverá um dia que você estará diante do teu Deus e os livros serão abertos, o livro da vida, e a Bíblia é muito clara: quem não estiver inscrito no livro da vida vai ser lançado no inferno. A Bíblia é muito clara em dizer que haverá um livro onde as obras serão ditas e você vai receber um galardão. E aí a gente sempre ouve uma brincadeirinha aqui, né? Importante é estar no céu, importante é eu estar no céu. Se eu entrar no céu, eu não... Ixi, olha, o meu galardão pode ser um cacho de banana, será? Será que na hora que você chegar lá no céu e você ver que o galardão é algo muito extraordinário, talvez você não pense assim: poxa, eu podia ter me dedicado mais, podia ter trabalhado mais para Deus, podia ter me dedicado mais à palavra, me dedicado mais à oração, me dedicado mais ao reino, mais à igreja, mais ao meu ministério. Por isso que é importante. Eu estava ouvindo um filósofo, perguntaram para ele, né, sobre essa questão da vida eterna, morte eterna, e ele deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele falou: olha, se essa história de vida eterna, morte eterna, juízo final, se tudo isso aí for mentira, engano, engodo, aqueles que creram nisso vão perder 70, 80 anos, deixaram de viver, né? Mas se isso tudo for certo, aqueles que não creram perderam a eternidade. Você sabe que, na verdade, a maioria das pessoas não pensam nisso. Elas não pensam. Elas pensam no aqui, no agora, no seu prazer e na sua vontade. As pessoas não pensam muito sobre essa questão de vida eterna, morte eterna, inferno, tormento, angústia eterna. E é por isso que muitas pessoas às vezes negligenciam a sua relação com Deus, a sua vida com Deus. Vamos então lá. Juízo final, o fato do juízo final. Quanto à realidade do juízo final, não é necessário dizer muito. Já expliquei para você, né? Porque ela se acha envolvida naturalmente nos outros pontos que nós estamos estudando, que já foram estudados, que vão ser estudados. Em resumo, tudo termina com o fator que haverá um fim. Então podemos afirmar, porém com toda segurança, que a realidade do juízo final é reconhecida no Velho e é reconhecida no Novo. Então, desde o princípio até o fim, as Escrituras dão a entender que haverá um julgamento final. Desde quando você começa a estudar Gênesis, você vai ver o quê? Que vai haver um juízo. É muito claro a realidade de que você vai morrer, é muito clara a realidade de que vai ter um fim na sua vida, é muito claro. Todo mundo tem esse entendimento desde sempre. Depois que passam alguns anos que você nasceu, que você começa a ter um pouquinho de entendimento, você já começa a entender que vai haver morte, que vai haver fim, que vai ter um fim. Tudo tem fim. Todo mundo sabe que tem fim. Tudo tem um fim. Então vai haver um julgamento final para todos. Assim escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,10. Vamos abrir a Bíblia aí. 2 Coríntios 5, versículo 10. A palavra do Senhor diz aqui, 2 Coríntios 5, 10.
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. Entenderam ou não? Isso é muito importante, irmãos, porque presta atenção no que eu vou te falar. Se não haverá nada, juízo, julgamento, prestação de conta, se não tem nada disso, então por que eu vou negar a minha carne e os prazeres deste mundo? Por que eu vou dizer não ao pecado? Por que mesmo a minha natureza desejando coisas erradas, por que eu vou dizer não para ela, se não haverá nada? Agora, se o meu não hoje redundará num peso de glória no amanhã, então o meu não tem sentido. Eu posso perder a minha vida, porque se eu perder a minha vida por amor a Cristo e ao Evangelho, eu vou achar a minha vida em Cristo. Mas se isso não é de fato, então não tem sentido. Não há sentido nenhum. Por isso que é necessário que haja um juízo e que haja uma prestação de contas. Então esta verdade está claramente ensinada no Novo Testamento. Tanto os evangelhos como as cartas, as epístolas ensinam com tal precisão do juízo final e não nos deixam com dúvida alguma dessa realidade. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. Então, sabe aquela história de que Deus vê tudo? Deus é presciente, onisciente, onipotente. Ninguém está vendo. Está vendo sim. O que você faz na internet, o que você faz no smartphone, o que você faz no seu tablet, o que você faz no seu computador, o que você faz no seu banheiro, o que você faz no seu quarto, na sua sala, o que você faz quando ninguém está vendo. Ninguém aqui, na cabeça de muitos, é o ser humano, o homem, a mulher. Irmãos, mas a Bíblia diz que Deus vê tudo. Tudo está aberto, patente nos olhos de Deus. E um dia você vai prestar conta. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o juízo. Jesus ensina que Deus será o juiz que fará julgamento no fim. Mas não somente Deus, porém Deus em Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31 ao 46, temos uma longa passagem que fala tanto dos justos como do juiz. Do verso 31 ao 33, diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta bodes das ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então quando você começa a estudar esse tema na Bíblia, você vai ver que os evangelhos falam de uma forma muito clara, as cartas falam de uma forma muito clara, que haverá um julgamento em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão julgando os homens por todos os teus atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Separará os fiéis dos infiéis, das ovelhas do bode, daqueles que amaram de fato e de direito, daqueles que não amaram e que não estavam absolutamente nem aí. E é importante que você entenda que dentro da própria igreja haverá julgamento, juízo e separação, porque nem todos aqueles que estão na igreja são de Cristo, nem todos aqueles que estão dentro da igreja são salvos, nem todos aqueles que estão dentro da igreja de fato e de direito professam uma fé genuína e verdadeira em Deus. E muita gente dentro da igreja que não entendeu absolutamente nada. Por isso que há uma igreja visível e há uma igreja invisível. A igreja invisível é a igreja de Cristo, genuína. Só Deus conhece os seus membros. Lá não tem nazareno, assembleia, presbiteriana,
batista, não tem Deus é amor, não tem, irmão. Na igreja invisível não há nenhuma placa e nenhuma denominação. A igreja invisível, ela é constituída por aqueles que receberam a revelação de quem Cristo é, quem Jesus é. Lembra quando Jesus pergunta assim: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Essa pergunta é muito séria, porque olha para você ver, não há nenhuma religião que nega Cristo, nem historicamente, nem como o grande profeta que ele foi. Alguns questionam se ele foi ou não filho de Deus, mas ninguém questiona a sua história, a sua essência e o seu caráter e o seu ministério. Então é importante, Jesus fala: o que os homens estão dizendo de mim? Aí eles disseram: olha, eles falam que o senhor é um grande profeta. Uns falam que o senhor é a reencarnação de Elias, outros falam que o senhor é a reencarnação de Isaías ou Jeremias, ou de algum grande profeta que houve no passado. Lembre-se que nessa época a doutrina da reencarnação já existia, ó. E Jesus olha para os seus apóstolos e pergunta: e vós? O que vocês dizem? Aí Pedro olha e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus faz uma declaração de que a igreja dele seria composta de pessoas que receberam uma revelação de quem Cristo é de fato, porque todo mundo acha Cristo fabuloso, todo mundo acha Cristo maravilhoso, Jesus é lindo, todo mundo quer Jesus, todo mundo fala de Jesus. O problema está no fato de Cristo ser o Senhor, ungido. Então Jesus fala: e vós? Ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. A igreja invisível, ela é composta pelas pessoas que receberam a revelação de fato de quem Cristo é. Aí você pode pensar: pastor, mas por que as pessoas estariam na igreja? Pelo pão, pelo peixe. Lembra que Jesus falou: vocês estão atrás de mim por causa do pão e do peixe? Tem muita gente na igreja hoje por causa da bênção financeira. Tem muita gente na igreja hoje por causa das bênçãos espirituais. Tem muita gente na igreja hoje com medo de demônios e de Satanás. Tem muita gente na igreja hoje querendo prosperidade. Mas a questão é, Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas Senhor, em teu nome falamos em línguas, expulsamos demônios, operamos milagres, sinais, prodígios. Jesus fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Pessoas estão na igreja por tradição. Meu pai era crente, meu avô era crente, então eu sou crente. Tem muitas pessoas que estão na igreja por vários motivos. Mas a pergunta de Jesus é: quem eu sou para você? De fato. E essa é a pergunta e a resposta que faz você saber se você pertence de fato à igreja de Jesus, à igreja invisível. Então, Jesus vai vir com o Pai e vai julgar, seja para galardão, seja para condenação. No livro de Atos dos Apóstolos, temos confirmada a ideia de que Deus julgará o mundo por meio de Jesus. Atos, abra sua Bíblia em Atos 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os... Então nós sabemos que o Pai e o Filho vão estar juntos com o Espírito Santo no dia do julgamento, aonde todas as nações e os homens prestarão contas a Deus dos seus atos. Há ainda muitas passagens que podiam ser citadas em abono dessa verdade, mas achamos desnecessário fazê-lo, porque julgamos ser insuficientes para mostrar que Deus julgará todos por meio de Jesus Cristo. Tem muita gente achando, irmãos, o que não é para achar.
Tem muita gente que não conhece o caráter de Deus, não conhece a essência de Deus. Tem gente, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justo, e Deus é juízo. Quem queria a morte do homem? Deus. Não é o diabo, não, o diabo também. Mas o primeiro da lista que queria a morte do homem era Deus, porque Deus disse ao homem, não coma porque certamente... E o homem não deu crédito à palavra de Deus. Então o juízo de Deus pedia a morte do homem. E a prova de que o juízo de Deus é tão severo e sério é que Deus enviou o seu próprio Filho para morrer, para nos salvar. Então não tem negócio nessa questão da salvação. Não, Deus me entende, não entende. Deus não entende como que um homem que tem tudo para viver na presença dele não vive. Deus nunca vai entender a negligência do homem em relação às verdades eternas. Em prol, tem gente que fala assim, olha, como que pode? Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de sopa de lentilha. Irmão, a humanidade faz isso desde sempre. Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm trocado verdades eternas por prazeres momentâneos e passageiros. Desde que o mundo é mundo, o homem tem negociado com um prato de lentilha. Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm relativizado verdades eternas. Não, Deus entende. Deus não quer que eu seja triste, nem infeliz. Deus não quer que eu sofra. Para com essa conversa, irmão. Se Deus deu o próprio filho dele para morrer numa cruz, tomou chibatada, azorrague, paulada, foi pregado, crucificado. Você acha que Deus está poupando de sofrimentos humanos? 1 Coríntios 13 fala que não virá sobre vós tentação, senão humana, mas junto com a tentação Deus dá o escape. Então é muito claro, Jesus é realmente a pessoa mais capaz para fazer esse julgamento final, porque ele está não só intimamente relacionado e identificado com Deus, mas também está intimamente identificado com o homem. Jesus é a prova cabal de que nós podemos viver aquilo que Deus pede. Você sabe o que Jesus fez? Provou para mim e para você que o que Deus pediu não era impossível. Quando Jesus sai da eternidade, se faz homem, nasce no ventre de Maria, nasce de um parto, amamentado pelos seios da sua mãe, vive como um homem anda, respira, trabalha. A Bíblia diz que ele foi tentado por tudo e por todos, sem pecar. E Jesus, ele é a prova cabal de que o que Deus pediu era possível. Durante todos os séculos nós temos dito o seguinte para Deus: não dá para ser do jeito que o Senhor quer, não dá para viver esse padrão de santidade que o Senhor quer, não dá para viver da forma como a Bíblia está falando. Mas Jesus veio e mostrou para mim e para você que o que Deus pediu não era impossível. E o fato dele ter vivido sem pecar atesta contra nós o fato de que, de fato, nós negligenciamos verdades eternas. É por isso que a gente acaba caindo no pecado, brincando com coisas sérias. Como sabemos, Jesus é o Verbo, é a palavra, é a revelação de Deus encarnado. Quem olha para o Verbo, olha para Deus. Jesus fala: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. A Bíblia diz que Jesus é a revelação plena de Deus. Todos os homens queriam ver Deus, todos os homens querem ver Deus. E Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Ele encarnou para que nós pudéssemos ter acesso a Deus de uma forma visível. Então sabemos que ele é Deus, sabemos ainda mais que ele se identificou inteiramente com a humanidade. Por que a Bíblia fala lá em Timóteo que Jesus é o mediador perfeito? Porque ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Então Jesus sabe o que é ser Deus, Jesus sabe quais são as exigências do caráter de Deus, mas Jesus também sabe o que é ser homem
e das dificuldades que é ser homem. Por isso que ele é o mediador perfeito, porque ele sabe entender de fato e de direito o que Deus quer e o que o homem tem para dar e o que o homem quer. Jesus não é somente o Filho de Deus, mas também o Filho da raça humana. Por isso que a Bíblia em hora chama ele de Filho de Deus, em hora chama ele de Filho do homem, porque ele era Filho de Deus, mas ele também era Filho do homem. E é importante você entender isso, porque quem morreu na cruz não foi o Filho de Deus, apesar dele não ter deixado de ser Deus. Quem morreu na cruz foi o Filho do homem. Quem tinha que morrer na cruz era um homem. Por isso Jesus se fez homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, para que nós não fôssemos, nós não tivéssemos desculpas sobre o possível ou não de viver aquilo que Deus esperava. Então, ainda mais nele se nos depara o único meio de reconciliar-se com Deus e o homem com Deus. Então, Jesus ele é a única forma, o único meio do homem voltar à presença do Pai. Nós fomos criados para viver na presença do Pai, nós pecamos e saímos da presença do Pai. Jesus veio e arrancou aquilo que era um obstáculo para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Por isso que a Bíblia diz que o empecilho que nos separava de Deus foi arrancado, porque o sangue de Jesus foi derramado para nos livrar e nos impedir. Tudo que era empecilho foi arrancado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Basta que você creia no sacrifício, aceite o sacrifício, o sangue de Jesus será aplicado, você será perdoado e voltará a ter um relacionamento com o Pai em Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre os céus e a terra. Por que Jesus foi levantado dos céus? Por que na hora da crucificação, a cruz ela está na horizontal e na vertical, e a pessoa que era crucificada era levantada da terra? Porque há uma mensagem nisso. Jesus, ele ficou entre o céu e a terra, falando exatamente disso, que ele é o único mediador entre os céus e a terra. Ele tinha condições de alcançar a terra de uma forma, e ele tinha condições de alcançar o céu numa outra forma. Jesus, ele é o único mediador entre os céus e a terra, entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é ele mesmo quem diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que a discussão não é sobre as religiões, a discussão não são sobre paradigmas e dogmas, a discussão não é sobre filosofias e ideologias, a discussão não são sobre filantropias ou sobre posturas e atitudes. Olha, pastor, eu conheço gente que não é cristão, que não serve a Cristo e que é melhor do que quem está na igreja. Ô filho, ninguém é salvo por merecimento. Somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom. Preste atenção, ninguém vai ser salvo porque é corretinho, certinho, ou porque é podrezinho. O que determina a salvação do homem é se este homem entende que a morte de Cristo foi por ele. Por isso que o ladrão da cruz, no finalzinho da sua vida, foi salvo, não porque ele merecia, mas ele disse, ele fala assim: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo. Então ninguém é salvo por merecimento. Olha, o cara é bom caráter, boa índole, boa moral, o cara é gente boa, honesto, trabalhador, bom pai, bom marido, bom filho, bom cidadão, blá 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 blá. Meu irmão, isso não tem nada a ver com salvação. Ninguém é salvo por atos. Por isso que a Bíblia diz que a justiça do homem para Deus é como um absorvente usado, não serve para absolutamente nada. Trapos de imundícia no Velho Testamento é o uso de um pano que era usado no período do ciclo menstrual de uma mulher. Naquela época, no Velho Testamento, uma mulher usava os seus panos, e quando ela trocava os seus panos, os seus tecidos, ela pegava uma pazinha e enterrava. Deus está falando, a justiça do homem é como um trapo de imundícia.
não serve para... Você não é salvo porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você é trabalhador. Você não é salvo porque você é honesto. Você não é salvo porque você fez tudo certo. Você não é salvo por nada disso. Uma pessoa toda certa pode ir para o inferno. E uma toda errada pode ir para o céu. Aí você fala, mas isso não é injusto? Jesus morreu por todos os pecadores. E lembre-se, o pecado do homem contra Deus não está relacionado nas suas atitudes, mas está relacionado na sua fé. Lá em João está dizendo assim, que quando o Espírito do Senhor Deus viesse, Ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Às vezes a pessoa vive tudo errado, mas lá no momento da vida dela, ela fala, Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor. E a Bíblia diz que isso fará com que o sangue de Jesus seja aplicado na vida dela. Por isso Jesus disse, eu não vim atrás dos sãos, eu vim atrás dos doentes, eu não vim atrás dos justos, porque os justos não precisam de arrependimento, eu vim atrás dos pecadores. Por isso que é muito mais fácil os pecadores se arrependerem, porque eles reconhecem a necessidade de Deus. E é muito difícil você convencer os amigos do Evangelho. A frase que eu mais abomino no evangelismo, quando você fala de Deus para alguém e aquele ser maravilhoso, a nós todos. Quando a pessoa fala a nós todos, sabe o que ela está querendo dizer? Deus também está comigo, meu irmão. Mas quando você prega para um pecador perdido e arrebentado, ele fala, eu quero, eu preciso. Essa que é a questão. Todos os caminhos levam a Deus. Não leva, filho. Todas as religiões são boas. Não são, filho. Uma religião boa é uma religião que leva você ao arrependimento, à confissão e ao abandono do pecado. Uma religião boa é que faz você negar os prazeres deste mundo em prol dos prazeres da eternidade. Uma religião boa é que faz você ser convertido, que muda a sua caminhada e faz você viver segundo o caráter de Cristo. Uma religião boa é que faz você ter o caráter de Cristo. Não, mas todas as religiões são boas. São nada, irmão. Tem religiões que aparentam. Por isso que Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que fala verdadeiramente? Porque tem como você parecer salvo, tem como você parecer salvo, parecer. Olha, parece. Lembra quando Jesus viu aquela figueira? Jesus foi naquela figueira e procurou frutos. Quando chegou lá, tinha? Não. Sabe o que ele fez? Amaldiçoou a figueira. E as pessoas não entendem essa parábola. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela estava com aparência de que havia frutos, mas não havia. Olha, Jesus foi tolerante com tudo, menos com hipócritas. Se tem uma coisa que Deus abomina, é hipócrita. Gente que fala uma coisa e vive outra. Gente que cobra dos outros, mas não faz aquilo que cobra. Gente que cobra a santidade do outro, mas não é santo. Fala de oração, mas não ora. Fala de consagração, mas não consagra. Fala de fidelidade, mas não é fiel. Isso Deus abomina. Mas uma pessoa perdida, que fala para Deus, Senhor, tem misericórdia, encontra graça em Deus. Tudo quanto Deus quer dar ao homem, e tudo quanto Ele quer do homem, se acha revelado em Jesus. E assim sendo, é natural que aquele que julga a todos, porque não há outro nas mesmas condições que Cristo. Então Jesus conhece o homem tão profundamente quanto o próprio Deus. Por isso mesmo ele é o juiz ideal para exercer juízo no último dia. Os que serão julgados, outro tema importante desse tema. As Escrituras ensinam que todos serão julgados, entenderam, irmão? Alguém vai ficar fora? Não. Todos serão julgados. Não, Deus esqueceu de mim. Não, filho, você vai ser julgado ou para o bem, ou julgado para
o mal. Ou você vai ser julgado para condenação eterna, ou você vai ser julgado para galardão. Porque aqueles que já estão em Cristo, de fato, de direito, já estão salvos, então serão julgados apenas pela galardão. Então, examinemos algumas passagens que falam sobre este assunto. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Aí vem uma questão importante. Nós, seres humanos, os salvos, vamos julgar os anjos, principados, potestades, dominadores, hostes, arcanjos, serafins. Quanto mais as coisas pertencentes à vida, vamos ler aí 1 Coríntios, capítulo 6, o verso de número 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, para que possais julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. Havia uma situação lá em Coríntios que eles estavam levando questões entre os irmãos para julgamento de incrédulos. E aí Paulo veio respondendo, falando: olha, vocês vão julgar os anjos, e vocês não têm condições de julgar as questões que acontecem entre vocês mesmos. Apocalipse 20, 12, 13, 2 Pedro 2, do 4 ao 10, são passagens que falam sobre essa questão do julgamento. O fim e o propósito do juízo final. O fim do juízo final não é descobrir o caráter do bom, como alguns pensam, porque isso Deus já conhece, amém, irmãos? Não, Deus vai julgar para ver, revelar quem foi bom e quem foi mal. Filho, presta atenção, Deus já sabe. Quando a Bíblia diz assim, Deus levou o homem para o deserto para provar, para saber o que havia no seu coração, não é para Deus, é para você mesmo. Quem tem que ter entendimento do que aconteceu ou não é você. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade gigante de nos enxergar. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós queremos ver só o quê? Coisas boas. Mas quando nós usamos um espelho mesmo, de fato, de direito e verdade, nós vemos coisas que não são tão boas. Por isso que, às vezes, Deus precisa de alguns artifícios para que você se enxergue, não como você quer, mas do jeito que realmente é. Como diz a minha esposa, né? Olhar no espelho da verdade é muito doloroso, porque nós temos uma tendência de nos proteger, de autoproteção, está dentro do nosso DNA. A gente tem uma questão de nos autoproteger. Não, mas eu não sou tão ruim assim. Você é ruim mesmo. O problema é que a gente tem uma dificuldade gigante de olhar isso e falar: peraí, eu preciso de realmente mudar, de conserto de Deus e etc. O julgamento da gente é melhor, né? Exatamente. Então, Deus já sabe de tudo. O fim do juízo final é por tudo às claras. Você sabe? Você já viu quando uma pessoa é pega em flagrante num vídeo ou num áudio? Você já reparou que às vezes a pessoa está com aquele discurso ali na frente de todo mundo, mas de repente aquela conversa que a pessoa achou que estava no secreto, aquele vídeo que estava no secreto, aquela mensagem que estava no secreto, quando aquilo vem à luz, então o que acontece quando a verdade vem à luz? O caráter da pessoa é exposto. Então o juízo final, ele não vem para que Deus descubra quem você é ou quem eu sou. O juízo final, ele vem com uma finalidade de revelar para você mesmo, para pôr as claras, para que você não diga assim: não sei por que eu estou aqui no inferno. Senhor, por que eu estou aqui? Espera aí, vamos lá. Deixa eu abrir, como diria o saudoso pastor Marcos Rogério. Vamos abrir a videoteca do céu, vamos pegar o YouTube do céu lá. Vídeo da vida da pessoa. Aí Deus mostra para a pessoa mesmo.
para ela não poder dizer, não, mas sabe o que é? Eu não sabia. O juízo, o fim do juízo final não é descobrir, mas é revelar. Você já pensou se tudo que a gente fizesse fosse revelado aqui no dia da ceia? Você já pensou se tudo que acontece na nossa particularidade fosse revelado aqui no dia da ceia? Vamos ver os irmãos que podem tomar ceia. Abre aí o vídeo. Por que quando as pessoas sabem que estão sendo filmadas, elas têm outra postura? Por que quando as pessoas estão ouvindo a conversa, elas têm outra postura? Por que aqueles que falam mal de você, nunca falariam se estivesse na tua presença? Por que as pessoas falam mal de você nas costas, mas não falam na frente? Porque todo mundo sabe que tudo tem consequência. Só que nós amamos os que falam bem na frente e falam mal nas costas do que aqueles que falam verdades na cara e defendem você nas costas. Nós somos tão hipócritas, tão demagogos, o ser humano é tão podre, que eles preferem aqueles que falam mentiras na frente e falam mal nas costas do que aqueles que falam verdades na frente e defendem atrás. O propósito do juízo final é revelar. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6, e também os textos de Mateus 12 e 26 e Mateus 10, 26 estão falando desse assunto. Qual é o objetivo do juízo final? Revelar. Esse bando de político roubando, matando, esse bando de gente parece que não vai acontecer nada, irmãos, estão muito enganados. A Arábia está aparecendo. Um dia eles vão pagar e vão pagar muito caro. Um dia Deus vai pedir conta e vai pedir conta de uma forma que a pessoa lá não vai ter suborno. Destas passagens citadas, concluímos que o juízo final não há de ser tanto para descobrir a verdade ou para, a pessoa, mas para revelar a verdade. Não vamos descobrir o que cada um fez. Não é esse o objetivo. Deus já sabe disso. Deus só quer revelar a verdade. E é para ele só, né? Não, é para que a pessoa veja. O juízo final não é para os outros. Não é para mim julgar o fulano, né? Não, o juízo final não é para os outros. O juízo final é para você. Se você foi para o céu ou se você foi para o inferno, é você que tem que estar satisfeito. Não, eu fui para o inferno porque realmente eu quis. Não, mas sabe o que é, Senhor? Eu não sabia que isso era verdade. Não, mas eu achei que não era, porque... e as desculpas vão ser grandes. Eu imagino como é que vai ser o argumento. Naquele dia os homens hão de conhecer a si mesmos. Amém? Lembra quando Jesus falou para Pedro? Pedro, o diabo pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu? Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Eu estou pronto para morrer, estou pronto para ir preso. Jesus olhou para Pedro e falou: ô Pedro, você não se conhece. Você não sabe quem você é, Pedro. Por isso que o juízo, porque quando o galo cantou, presta atenção, quando o galo canta 3 vezes, o galo não canta para condenar Pedro. O galo canta para revelar quem Pedro de fato era. Só quando o galo canta pela 3ª vez, porque a primeira Pedro não se tocou, na 2ª vez Pedro não se tocou, mas quando o galo cantou pela 3ª vez, houve um juízo sobre a vida de Pedro, mas não para destruir, mas para revelar Pedro que ele não estava pronto para morrer e que ele não estava pronto para ir preso. A prova disso é que ele negou 3 vezes. O juízo final não é para
expor, não é para humilhar. O juízo final não é para você ser envergonhado no sentido, olha, todos verão. Não, não, o juízo é para revelar para você mesmo. Para ele mesmo se envergonhar. Para você mesmo se constranger e entender por quê. Então, naqueles dias, os homens hão de conhecer assim a ira como o amor de Deus. Todas as coisas hão de ser reveladas, porque o fim desse julgamento, repetimos, não é descobrir, mas revelar e manifestar a verdade. Então, qual é a necessidade do juízo? A necessidade do juízo é a seguinte: há quem diga que não há necessidade de um juízo final. Por isso achamos convenientes algumas declarações em torno desse tópico. Não precisa de um juízo final. Ué, como não? Até para reconhecimento, até para você ser, vamos dizer assim, olha, está aqui aqueles que realmente, seja para merecimento, reconhecimento, seja para constatação, mas é necessário que haja um julgamento. Então, por isso achamos convenientes algumas declarações. Os que assim ensinam baseiam-se na ideia de que a lei moral é como a lei física. A lei moral é aquela capacidade que você tem dentro de você de discernir entre certo e errado. Então, como sabemos, a lei física executa a si mesma. Quem não obedece à lei de boa higiene, desprezando as regras estabelecidas para manter-se com boa saúde, força-o a adoecer. Nós sabemos disso. Quem não escova dente vai ficar com os dentes podres. Nós sabemos que é a lei da física, que se você pular de um prédio muito alto, você vai morrer, porque todo o corpo é atraído para o centro da Terra. Nós sabemos a lei centrífuga, a lei da termodinâmica, a lei física. Mas aí as pessoas acham que a lei moral é assim, é igual. Entendeu? Da mesma forma, quem transgride a lei do equilíbrio há de cair. A própria lei julga e condena a pessoa na mesma ocasião em que é transgredida. Mas esta ideia é errônea, porque as pessoas pensam assim como a lei física, ela exige no ato, se você desobedecer a lei da física, você vai pagar o preço na hora. Tem gente que pensa assim, a lei moral é igual. Quando você transgride uma lei moral, automaticamente você já está sendo punido. Não é bem assim não. Então, esta ideia é errônea no que concerne a lei moral. Esta não tem nenhuma analogia à lei física. Sabemos que a lei civil não se executa a si mesma, mas depende de uma pessoa para isso. Assim também é a lei moral. Alguém pode se auto-julgar, absolver, condenar sozinho? Não. A lei civil sempre vai depender de uma pessoa fora. Da mesma forma, a lei moral, ela sempre vai depender de uma pessoa fora para que ela seja executada. Então, assim também a lei moral, que por sua própria natureza exige um julgamento final. Ler Atos 17, 31. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Deus instituiu uma pessoa que vai julgar com equidade, porque tem capacidade. Por que Deus fala para mim e para você não julgar? Porque nós não temos condições de analisar todos os fatos, mas Deus tem. Deus sabe a sua intenção genuína. Você pode falar o que você quiser para Deus, a sua boca pode falar o que você quiser, mas Deus conhece a intenção do teu coração, e é por isso que o juízo de Deus é perfeito. Nós olhamos o exterior, olhamos as atitudes e olhamos aquilo que a pessoa está falando, mas Deus conhece o coração. Por isso que ele disse para o profeta Samuel: eu não julgo pelo que eu vejo, eu julgo pelo coração. Porque, irmão, você pode falar o que você quiser para Deus, mas Deus sabe o que está dentro de você.
Por isso que ele é o justo juiz de todas as coisas. Você pode falar o que você quiser. Eu amo o Senhor, Deus. O Senhor é tudo para mim, Deus. O Senhor é o alfa e o ômega, Deus. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é tudo, Deus. Os teus sonhos, Deus. Sei o que, Deus, Deus, Deus. Você pode falar o que você quiser, irmão. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Isaías, que diz assim: este povo me louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Você pode falar o que você quiser para Deus, irmão. Por isso que a lei moral exige um julgamento de uma outra pessoa externa, e uma pessoa que tenha condições de conhecer todos os fatos. Por isso o Jesus, ele é perfeito juiz. Então, esse texto, que claramente revela essa verdade de que a lei moral pede que haja um julgamento externo, para que ela seja executada. Nós, terça-feira que vem, vamos continuar aqui, marca aí na sua apostila, nós vamos começar em o estado final do justo e do injusto. Bom? Vamos orar, encerrando o nosso estudo hoje. Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira, às 19 horas, nós temos nosso culto de oração com a pastora Edilane. E assim nós vamos dando continuidade à nossa semana. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, você que está aqui, você que está na internet, acompanhando pelo Facebook, YouTube. Que Deus possa falar ao teu coração, no nome de Jesus. Pai, nós queremos orar, queremos agradecer por esse tempo, agradecer por esta oportunidade que temos de aprender, de conhecer mais e mais da Tua Palavra. Abençoa a nossa vida, que tenhamos de uma forma muito clara no nosso coração o fato de que um dia estaremos na Tua presença e nós estaremos diante do Senhor prestando conta dos nossos atos, quer sejam bons, quer sejam maus. A nossa própria existência pede um julgamento, Pai. Por isso o Senhor nos ajude a ter de forma clara esta doutrina no nosso coração, de que nada que nós fazemos é vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor e para o nosso próximo tem um lugar e um galardão diante da Tua presença. Por isso nós oramos agradecidos pela oportunidade que temos de aprender esta doutrina tão preciosa. Agora leva-nos ao nosso lar, debaixo da Tua proteção, da Tua graça, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe vocês, até quinta-feira.